Você já sentiu que, bem antes de receber algo grande de Deus, tudo na sua vida começa a tremer? Talvez seja porque o que você está prestes a receber não é qualquer coisa, mas uma bênção que transformará seu destino. Em Gálatas 6:9 lemos: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Esta promessa não apenas nos convida a perseverar, mas revela uma verdade espiritual poderosa. Antes da colheita, sempre há uma luta. Hoje, veremos como, nos momentos que antecedem a sua maior bênção, Deus permite sinais claros para prepará-lo e fortalecê-lo. Vamos mostrar-lhe como reconhecer esses sinais, fortalecer sua fé e caminhar com confiança em direção ao que Ele reservou para você. Está pronto para entender o que Deus tem preparado, bem antes de abrir o céu sobre sua vida? Quando Deus está prestes a lhe entregar algo grande, algo que mudará completamente sua história, a primeira coisa que geralmente vem não é a bênção, mas a tempestade. E essa verdade, embora difícil de aceitar, é uma constante espiritual que permeia toda a Escritura. Não se trata de uma simples coincidência ou de um castigo injusto, mas de uma estratégia divina. Antes de abrir as portas do céu, Deus permite que os ventos soprem forte, que o chão trema, que os pilares que você dava como firmes vacilem. É então que muitos perguntam: por que isso está acontecendo comigo agora? Mas a verdadeira pergunta deveria ser: o que Deus está preparando em meio a este caos? Porque muitas vezes a desordem não é mais que o prelúdio do milagre. Em 1 Pedro 5:10, encontramos uma chave poderosa para entender esta dinâmica espiritual. "E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo os restaurará, os tornará fortes, firmes e inabaláveis." Esta palavra não é uma advertência sombria, mas uma promessa gloriosa. O sofrimento, longe de ser o fim, é a ponte para a restauração, para uma firmeza que antes você não tinha, para uma glória que você nem imaginava. Não é coincidência que, justamente antes de uma das temporadas mais frutíferas da sua vida, tudo pareça estar contra você. Veja a vida de José. Ele não foi levado diretamente do sonho à realização. Não passou dos braços de seu pai ao trono do Egito sem antes atravessar o poço do abandono, a escravidão injusta e a prisão do esquecimento. A tempestade de José não foi curta. Foi uma sucessão de situações que, aos olhos humanos, pareciam contraditórias ao chamado que Deus lhe havia revelado em sonhos. Como pode alguém que foi vendido pelos irmãos, caluniado por uma mulher poderosa e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo, estar a caminho da sua bênção? E, no entanto, cada uma dessas tempestades não foi um obstáculo, mas uma parte necessária do trajeto. O que muitos não entendem é que as tempestades não apenas testam sua resistência, elas também revelam o que há dentro de você. Deus, em sua sabedoria, não entrega grandes bênçãos a corações imaturos. Por isso, antes de colocá-lo no lugar de governo, antes de colocá-lo na posição de influência, antes de abrir portas de bênção que afetarão gerações, Ele limpa, prova, fortalece e muitas vezes o faz através da aflição. No Salmo 66:10-12, Davi expressa isso com profundidade. "Pois tu, ó Deus, nos provaste, refinaste-nos como se refina a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e puseste sobre nós pesada carga. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste." É impossível ler isso sem reconhecer que muitas vezes o caminho para a abundância passa pelo fogo. Mas nem todos conseguem identificar esse processo a tempo. Alguns, quando a tempestade se intensifica, concluem erroneamente que Deus os esqueceu. Outros se sentem rejeitados, indignos,
como se a aflição fosse um sinal de que não há promessa para eles. No entanto, a palavra de Deus repete incansavelmente que aqueles que são intensamente provados estão também mais perto de uma manifestação gloriosa. Jesus mesmo, pouco antes de ressuscitar Lázaro, permitiu dias de aparente inação. Marta e Maria estavam desesperadas, confusas, perguntando-se por que o Mestre não havia vindo antes. Mas Jesus sabia que aquele atraso não era esquecimento, era preparação. Ele não ia curar Lázaro, ele ia ressuscitá-lo. E para que isso acontecesse, a morte tinha que vir primeiro. O mesmo acontece com você. Pode ser que você esteja vendo morrer relacionamentos, empregos, oportunidades, até mesmo sonhos. Mas o que está morrendo não é o seu futuro, é o seu passado. Deus não está desordenando sua vida por acaso. Ele está desmantelando estruturas antigas para fazer espaço para o novo. E esse processo, embora doloroso, é necessário. Em Isaías 43:19, Deus declara com poder: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Para que o novo venha à luz, primeiro é preciso remover o antigo. E essa remoção quase sempre chega em forma de tempestade. Agora, se olharmos para o ministério de Jesus, vemos que esta dinâmica se repete constantemente. Antes de iniciar sua obra, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto, não o inimigo. E ali, em meio à fome, à solidão e à tentação, forjou-se a resistência do Salvador. Essa experiência não foi uma pausa desnecessária, foi uma preparação essencial. E depois daquela tempestade espiritual, ele começou a pregar, a curar, a libertar. A tempestade foi o sinal de que o reino estava prestes a se manifestar. É por isso que, quando em sua vida se desencadeia um caos inesperado, você não deve correr para conclusões humanas. Não permita que o inimigo o convença de que você está fora do propósito só porque as coisas não parecem como você imaginou. Às vezes, o propósito parece uma prisão. Às vezes parece solidão. Às vezes parece traição. Mas, em cada um desses cenários, Deus está ativo, formando você, moldando o vaso para que você possa sustentar o óleo. E, se você for honesto consigo mesmo, reconhecerá que as temporadas de maior crescimento espiritual em sua vida não foram as mais fáceis. Não foi quando tudo estava calmo. Foi quando o céu parecia fechado, quando as lágrimas eram mais abundantes que as palavras, quando orava sem receber uma resposta imediata. Esses foram os momentos em que mais aprendeu, mais amadureceu, mais dependeu de Deus. Como diz Romanos 105, 3 e 4. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter, aprovado, esperança. Esta cadeia espiritual não é um castigo, é um processo sagrado. Aqueles que estão prestes a receber algo grande sabem disso, mesmo sem saber como. Sentem no profundo do espírito uma santa inquietação, uma insatisfação inexplicável com o que antes parecia suficiente. É como se sua alma começasse a se expandir, sabendo que o que vem é maior. E justo nesse ponto, a tempestade se intensifica. É o sinal mais claro de que você está às portas de uma nova dimensão, mas também é a etapa onde muitos retrocedem porque não entenderam que a dor faz parte do trânsito, que a escuridão não é o fim, mas a antessala da revelação. Jesus, em João 16, 21, usou uma imagem poderosa para descrever essa experiência. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Essa é a natureza da bênção divina, precedida por dores de parto espirituais. Quando algo grande está prestes a nascer em sua vida, você sentirá as contrações do céu. Vai doer,
mas essa dor é sinal de vida. O inimigo tentará convencê-lo de que é o fim, mas é apenas o começo. Você está em trabalho de parto, e o que vem não é uma bênção comum, é algo que marcará sua história. Talvez você esteja vendo seu entorno desmoronar, pessoas o traindo, portas se fechando sem explicação, mas toda vez que uma porta se fecha, Deus está redirecionando você. Cada traição é uma proteção disfarçada. Cada perda é uma preparação. Porque a bênção que Deus tem para você requer uma nova versão de si mesmo, uma que só emerge através do fogo. Não há óleo sem prensa, não há vinho novo sem uvas esmagadas, não há ressurreição sem cruz e não há bênção sem batalha. Quando sentir que não aguenta mais, que suas forças se esgotaram, lembre-se de que você está justamente no ponto onde Deus começa a se mover. Ele não chega tarde. Ele chega quando tudo parece perdido, para que não haja dúvida de que foi sua mão, não sua estratégia. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz a Paulo: "A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É ali, na sua fraqueza, onde seu poder se manifesta com maior glória. É quando você não pode mais que Deus diz: "Agora sim, você está pronto." Portanto, se você está atravessando uma tempestade, não tema, não fuja, não se desespere. Olhe-a com olhos espirituais. Pergunte: o que está prestes a nascer? Porque se o céu está se movendo, se o inferno se levantou, se seu interior se sente abalado, é porque a bênção está perto, tão perto que o inimigo treme, tão perto que o céu guarda silêncio esperando o momento exato, tão perto que tudo o mais começa a se alinhar, mas somente se você permanecer. A tempestade não é o fim, é o sinal. É o aviso do céu de que algo grande, algo glorioso está prestes a irromper em sua vida. Não abaixe os braços agora. Não interprete mal a escuridão. Estão nascendo uma nova temporada. Está germinando uma colheita eterna. E se você puder se manter firme só um pouco mais, verá com seus próprios olhos o que Deus preparou desde a eternidade para você. Porque a tempestade não veio para destruí-lo, veio para anunciar sua bênção. Quando Deus está prestes a lhe entregar algo grande, um dos sinais mais desconcertantes que você pode experimentar é o silêncio. Não o silêncio do mundo, mas o de Deus mesmo. Aquele momento em que você busca sua voz, sua guia, sua mão, e a única coisa que recebe é o eco de suas próprias orações. Esse tipo de silêncio não é casual nem injusto. É um silêncio que forma, que prova, que prepara. Um silêncio que precede revelações profundas. Nesses momentos, é fácil acreditar que o céu se fechou, que suas palavras não foram ouvidas. Mas, se você permanecer quieto o tempo suficiente, compreenderá que Deus não está ausente. Está trabalhando no invisível. Está construindo algo que você só poderá receber se primeiro aprender a confiar sem ver, a crer sem ouvir, a caminhar sem sinais externos. Em Isaías 30:15, encontramos uma verdade profunda. Em arrependimento e descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Esta palavra não fala de atividade desenfreada, nem de orações estrondosas, mas de quietude, de um repouso interno que reconhece que Deus está operando, mesmo quando não parece. Essa quietude é uma força espiritual que não se aprende nos dias de abundância, mas nas noites do silêncio divino. Deus cala porque está ensinando você a depender de seu caráter e não apenas de sua voz. O silêncio não é castigo, é treinamento. É um convite para olhar além das emoções e confiar na fidelidade que já foi demonstrada. Jesus, no momento mais decisivo de sua missão, viveu este silêncio no jardim do Getsêmani. Enquanto orava com angústia, não recebeu uma resposta audível. Não veio um anjo para deter o cálice. Não houve uma mudança repentina de planos. Apenas o peso da missão e a aparente distância do Pai. Mas,
Mesmo naquele silêncio, Jesus se rendeu com estas palavras: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Aqui se revela o coração de uma fé madura, não condicionada por sinais, mas enraizada na obediência. A maior bênção, a salvação da humanidade, estava prestes a se manifestar. E antes disso, o céu pareceu calar. Nesses momentos em que Deus guarda silêncio, o que está em jogo não é a promessa, mas sua percepção dela. O inimigo sussurra que você foi esquecido, a carne grita que é hora de agir por conta própria. Mas o espírito, se estiver treinado, lembra que Deus jamais deixa de operar. Em João 5,17, Jesus declara: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Isso significa que, mesmo quando você não vê, Deus continua movendo as peças. Mesmo quando você não o ouve, Ele continua escrevendo sua história. O silêncio não interrompe sua atividade. Ao contrário, muitas vezes indica que você está mais perto do que nunca de uma intervenção sobrenatural. O povo de Israel esperou por séculos por uma palavra fresca do céu. Desde o último profeta do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus, houve um período prolongado em que não se registraram novas revelações. Era como se Deus tivesse fechado os céus. Mas, nessa longa espera, estava se gestando o cumprimento maior de todos, a chegada do Messias. Lucas 1:20 nos mostra que o anjo Gabriel deixou Zacarias mudo até o nascimento de João Batista, como um sinal de que o tempo de cumprimento se aproximava. O silêncio era o anúncio prévio ao nascimento de uma nova era. Às vezes, Deus cala porque está mudando de temporada. Porque o que está por vir não é uma continuidade, mas uma ruptura com tudo o anterior. O silêncio de Deus não é um espaço vazio, é uma transição sagrada. Nesse lugar de aparente abandono, o coração é confrontado. Ali, você aprende a distinguir a voz de seus desejos da vontade de Deus. Aprende a depender do eterno, não do imediato. No Salmo 62:5, Davi escreve: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esta confiança só pode nascer quando tudo o mais foi silenciado. O ruído do mundo, os conselhos da carne, as emoções instáveis. Quando tudo isso se apaga, o único que resta é a certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não responde como você esperava. É neste terreno árido que germina a fé verdadeira. Não uma fé emocional, mas uma convicção profunda que não depende do visível. Hebreus 11:1 o define com precisão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O silêncio de Deus é a incubadora onde essa certeza se forma. É ali onde o crente deixa de perseguir respostas e começa a abraçar a vontade, onde as orações deixam de ser exigências e se tornam rendição. Ali é onde se deixa de medir o amor de Deus pelas circunstâncias e se começa a reconhecer sua fidelidade em cada batida, em cada suspiro, mesmo na espera. Às vezes, Deus cala porque sabe que suas palavras seriam incompreendidas no seu estado atual. Ainda não está pronto para ouvir o que vem. Ainda não pode receber a instrução sem alterá-la com seus temores. Então, ele espera, não porque não tenha algo a dizer, mas porque sua sabedoria escolhe o momento exato. Jesus disse em João 16:12, Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Esta espera é amor. Este silêncio é proteção. Deus não quer lhe dar algo que sua alma ainda não pode sustentar. E por isso, em sua paciência, ele guarda silêncio até que você possa recebê-lo com maturidade. A quem, ao experimentar este silêncio,
cometam o erro de buscar vozes alternativas. Se abram a conselhos contrários à palavra. Persigam emoções fugazes. Troquem a verdade eterna por soluções temporárias. Mas o verdadeiro Filho de Deus, embora chore, embora trema, permanece, porque sabe que a voz de seu Pai não é uma obrigação constante, mas um privilégio que se recebe com reverência. Em Lamentações 3, 25, 26, somos lembrados: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Esta espera silenciosa é adoração, é rendição, é fé ativa. O silêncio também revela quem tem o controle. Quando Deus guarda silêncio e você escolhe continuar crendo, está declarando que Ele é o Senhor da sua vida, não suas circunstâncias. Está proclamando que sua confiança não depende da quantidade de milagres visíveis, mas do conhecimento íntimo de seu caráter. Jó, em meio à dor mais extrema e sem respostas do céu, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esta fé não é natural. É o fruto de uma relação cultivada na intimidade. É o resultado de conhecer o Deus que não falha, mesmo quando cala. Ao longo das Escrituras, encontramos que os momentos de silêncio sempre precedem uma manifestação poderosa. Antes da queda dos muros de Jericó, o povo marchou em silêncio durante 6 dias. No 7º, romperam o silêncio com um grito, e as muralhas caíram. Esse silêncio foi parte da estratégia divina. Não foi passividade, foi obediência. Não foi ausência de ação, foi contenção espiritual. Deus estava treinando sua disciplina, sua fé, sua unidade. E quando chegou o momento, o que parecia inamovível se derrubou. Em Apocalipse 8:1, até mesmo o céu guarda silêncio por meia hora antes do julgamento final. Esse silêncio, mesmo na eternidade, não é vazio, é expectativa, é reverência diante do que está por acontecer. Assim também, o silêncio que você está vivendo agora é uma pausa sagrada, um espaço entre o que foi e o que será, um intervalo que prepara seu espírito para a glória que está por se revelar. O que marca a diferença não é a ausência de ruído, mas o que você faz com ela. Você pode preenchê-la com ansiedade, com dúvidas, com decisões precipitadas, ou pode transformá-la em altar. Pode tomar esse espaço e consagrá-lo como o lugar onde decidiu crer além da lógica, onde decidiu confiar além das emoções, onde se rendeu não por resignação, mas por reverência. A Bíblia está cheia de silêncios significativos. Abraão esperou anos para ver Isaque. Moisés passou décadas no deserto antes de receber o chamado definitivo. Jesus viveu 30 anos no anonimato antes de iniciar seu ministério. Nenhum desses silêncios foi tempo perdido. Cada um foi um terreno fértil onde Deus semeou propósito, convicção e maturidade. O silêncio não é estagnação, é crescimento subterrâneo. As raízes se estendem, a fé se aprofunda e o caráter se fortalece. Se hoje você está nessa etapa onde tudo está quieto, onde não há confirmações, onde não há palavras novas, não tema. Não significa que Deus se afastou, significa que você está sendo formado, que você está na oficina do oleiro, que está sendo moldado para sustentar o que vem, porque a bênção que Deus preparou não é pequena e, por isso, requer um vaso que tenha passado pelo fogo do silêncio, pela pressão da espera, pela purificação do tempo escondido. Mantenha-se firme, persevere na oração, mesmo quando parecer que não há resposta. Continue lendo a palavra, mesmo que não sinta emoção. Adore, mesmo que sua alma esteja cansada. Essa fidelidade no silêncio é o que demonstra que você está pronto. E quando chegar o momento, o céu se abrirá. A voz de Deus romperá o silêncio com uma palavra tão clara, tão precisa, tão poderosa, que tudo fará sentido. E você saberá que a espera não foi em vão, que o silêncio não foi vazio,
que cada segundo foi parte do plano perfeito do Pai, porque quando Deus cala, Ele não está longe. Está preparando o cenário para falar de uma maneira que transformará sua vida para sempre. Quando Deus está prestes a abençoá-lo com algo grande, há movimentos em seu entorno que não devem passar despercebidos. Um dos mais claros, e muitas vezes mais dolorosos, é a separação de vínculos que já não lhe servem. Pessoas que pareciam fundamentais começam a se afastar. Relações que você mantinha com força começam a desvanecer-se sem uma razão lógica. O que antes parecia firme, próximo e necessário, de repente, se transforma em distância, ruptura ou indiferença. E no meio dessa experiência, a pergunta mais comum é: por que isso está acontecendo agora? Mas a resposta não é humana, é divina. Quando Deus está preparando uma bênção que marcará sua vida, Ele limpa o terreno, não por castigo, mas por proteção, não por rejeição, mas por seleção. Em João 15:2, Jesus diz algo que revela este princípio com clareza. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Este processo não distingue entre o confortável ou o familiar. Deus não retém o que impede seu crescimento. E às vezes isso inclui relações que você valoriza, mas que já não fazem parte do desígnio divino para a próxima temporada. Não é uma perda, é uma poda, uma remoção intencional para que você possa dar mais fruto. Esta ação pode ser sentida como traição, abandono ou dor, mas na realidade é uma intervenção sagrada que abre espaço para algo superior. No caso de Abraão, antes de receber a promessa, foi chamado a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. Gênesis 12:1 registra assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Este chamado não foi simplesmente geográfico, foi emocional, espiritual e relacional. Deus pediu-lhe que se separasse de tudo o que conhecia, de tudo o que lhe dava segurança. Só assim poderia começar a jornada em direção a uma bênção que transformaria sua descendência. Há promessas que não podem se cumprir enquanto você mantém certos laços. Há destinos que só se revelam no caminho do desprendimento. O desprendimento que Deus produz não é impulsivo nem arbitrário. Tem um propósito divino: liberar sua vida do que já não edifica. E não se trata apenas de pessoas. Também pode incluir hábitos, lugares, pensamentos ou estruturas que já cumpriram seu tempo. Em Eclesiastes 3:6 se afirma: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Esta sabedoria revela que nem tudo que foi útil continua sendo. Há ciclos que terminam, e se apegar a eles pode se tornar um obstáculo para o novo que está por emergir. Um dos erros mais comuns nesse processo é interpretar o desprendimento como fracasso ou julgamento. Mas na Escritura, os momentos de separação sempre precedem revelações maiores. Moisés foi separado do palácio do Egito antes de encontrar-se com a sarça ardente no deserto. Eliseu deixou para trás sua vida de lavrador quando Elias o chamou. Pedro e os demais discípulos abandonaram suas redes, seus trabalhos e seus planos pessoais para seguir o Mestre. Em cada caso, o que parecia perda foi, na realidade, preparação. A alma humana tende a se apegar ao familiar, mesmo quando esse familiar já não alimenta o propósito. A comodidade é inimiga do crescimento espiritual. Por isso, quando Deus está prestes a levá-lo a uma nova dimensão, permite o desprendimento. Nem sempre Ele o pedirá de forma explícita. Muitas vezes o fará permitindo que as coisas mudem sem sua intervenção. E é aí que se requer discernimento espiritual. Nem tudo que termina precisa ser restaurado. Nem tudo que se quebra precisa ser reparado. Algumas portas se fecham porque o caminho atrás delas já não tem propósito.
Jesus, ao falar do vinho novo, usou uma imagem que ilustra este princípio com poder. Em Lucas 5,38 disse: "Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo romperá os odres, derramar-se-á o vinho e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos." Este versículo mostra que não se pode receber uma bênção nova sem uma estrutura nova. Se insistir em manter velhas relações, velhos pensamentos ou velhas dinâmicas, acabará perdendo o vinho novo que Deus quer derramar. Ele não mistura temporadas, ele as substitui. O novo não vem para coexistir com o velho, vem para ocupar seu lugar. Este processo nem sempre é compreendido por quem o rodeia. Alguns não entenderão por que você está mudando. Outros resistirão à transformação que Deus está operando em você. Você pode até se sentir sozinho. Mas essa solidão, longe de ser um castigo, é o espaço onde Deus fala com clareza. Marcos 1,35 diz: "De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava." No silêncio e na separação, a revelação. No lugar onde ninguém mais está, Deus se manifesta com mais força. Não resista ao desprendimento divino. Não tente reter o que Deus já removeu. Às vezes a bênção se atrasa, não porque não esteja pronta, mas porque você se recusa a soltar o que atrapalha sua chegada. Em Hebreus 12:1 nos exorta: "Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta." Esse peso nem sempre é maldade. Às vezes são vínculos que já não caminham com você, pessoas que estiveram com você em um trecho do caminho, mas que não foram destinadas a chegar com você ao destino final. Nem todos estão chamados a subir com você ao monte. Na vida de Jesus, vemos que, embora multidões o seguissem, ele escolhia momentos específicos para subir sozinho. Em Mateus 14:23, se registra: "Depois de mandar as multidões embora, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao anoitecer, estava ali sozinho." Esta separação não foi isolamento por fraqueza, foi busca por propósito. Ele entendia que nem todo mundo podia acompanhá-lo em cada etapa, e em sua vida ocorrerá o mesmo. Haverá quem caminhou com você no vale, mas não está equipado para escalar com você ao cume. Aceitar isso não é orgulho, é sabedoria. Quando Deus separa, também protege. Algumas pessoas são removidas porque sua presença em sua vida na nova temporada seria uma porta aberta a distrações, desvios ou retrocessos. Ele vê o que você não vê, conhece as intenções, os corações, os futuros, e em seu amor intervém antes que o que agora parece companhia se torne amanhã uma carga. Salmo 121:7 diz: "O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida." Às vezes essa proteção vem em forma de perda, mas a perda que Deus permite sempre é ganho disfarçado. Não tema a solidão que acompanha a obediência. Não tema as etapas onde tudo parece desvanecer. Essa aparente escassez de vínculos humanos é a plataforma onde Deus estabelece sua conexão mais íntima com você. Nesses momentos, a comunhão com o Espírito Santo se torna mais tangível, mais profunda, mais transformadora. Salmo 73:25 expressa esta realidade: "Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti." Quando o tem, você não está só, está completo, está seguro. Há bênçãos que requerem uma versão diferente de você mesmo, e essa versão não pode manifestar-se enquanto seguir atado ao que já não edifica. Deus não está interessado em que mantenha o que o impede de crescer. Está interessado em que abrace o que o impulsiona em direção ao destino. Por isso, quando o desprendimento chegar, não o resista. Agradeça-o. Reconheça-o como um sinal claro de que o céu está prestes a intervir com poder.
Cada vez que Deus vai mover sua história em direção a uma nova dimensão, a primeira coisa que faz é limpar o terreno. Como o agricultor que arranca as ervas daninhas antes de semear, assim ele prepara seu coração, sua mente e suas relações. Não há colheita sem poda, não há abundância sem limpeza, e não há bênção sem preparação. Isaías 43, 18, 19 o afirma assim: Não lembrem das coisas passadas, nem fiquem pensando nas coisas antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Para o novo de Deus, o velho deve ficar para trás. Aceitar esta verdade nem sempre será fácil. Requer maturidade espiritual, requer fé em que o que vem é melhor do que o que foi. Requer confiança em que o Deus que permite a separação também garante a restauração, e requer discernimento para não olhar para trás com nostalgia, mas para frente com esperança. Filipenses 3,13 nos ensina: Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Este avanço não se dá em companhia de tudo nem de todos. Só se dá em obediência. Se hoje você sente que está perdendo vínculos, que pessoas se afastam sem explicação, que relações mudam sem seu desejo, não entre em desespero. Você está sendo preparado para uma bênção que precisa de espaço, pureza e liberdade. O que Deus está por lhe entregar requer um novo ambiente, novas conexões e uma estrutura distinta. Você está sendo reposicionado e, para isso, o desprendimento não é uma opção, é um requisito. A poda nunca é sinal de rejeição, é um ato de amor. É a mão do Pai limpando o que já não produz, removendo o que não edifica, alinhando o que deve permanecer. Agradeça por esse processo, abrace essa intervenção, porque nessa separação se esconde uma promessa. Você está mais perto do que nunca de ver com seus próprios olhos o que Ele desenhou para você desde antes da fundação do mundo. Quando Deus está prestes a lhe entregar sua maior bênção, o que muitas vezes se intensifica, não é a sensação de vitória imediata, mas o assédio do inimigo. Como se o mundo espiritual reconhecesse, antes de você, a magnitude do que está prestes a receber. Não é um detalhe menor, é um sinal. Uma que fala com clareza, embora venha envolta em oposição, cansaço e lutas invisíveis. Quando os ataques se multiplicam, sem causa aparente, quando a pressão cresce em todas as direções, o que está acontecendo não é confusão aleatória, é guerra por algo valioso. É uma resistência espiritual que busca impedir o que o céu já determinou. E quanto mais forte é o ataque, mais glorioso é o propósito que está se aproximando. Em Efésios 6:12, nos é revelado que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século. Esta palavra desmascara o que muitos não veem. Há uma dimensão espiritual ativa, com estruturas organizadas de maldade, que opera para frustrar os planos de Deus na vida do crente. Mas essa mesma oposição confirma que algo está se movendo. Ninguém ataca uma vida vazia. O inimigo não se inquieta por aquilo que não ameaça seu reino. Por isso, se ultimamente tudo parece mais difícil, se há uma agitação anormal no seu entorno, se a batalha subiu de nível, não interprete isso como derrota, mas como confirmação. Está perto, muito perto. Toda vez que Deus está prestes a fazer algo poderoso, o inimigo se desespera. Não porque tenha controle sobre os planos de Deus, mas porque sabe que uma vida alinhada ao propósito pode causar estragos em seu território. Por isso lança seus dardos, suas armadilhas, suas distrações. Não o faz porque tenha poder absoluto, mas porque sua estratégia sempre foi a interrupção, o desvio, a confusão. Gênesis mostra como, desde o início, ele buscou infiltrar-se no meio do que Deus estava formando. Adão e Eva não foram atacados quando estavam perdidos, mas quando estavam no centro da vontade de Deus. Isso nos ensina que estar em batalha não significa estar fora do plano. Muitas vezes é exatamente o contrário.
Um dos sinais mais evidentes dessa guerra espiritual é o cansaço sem causa natural. Uma fadiga emocional, mental, até mesmo física, que parece surgir do nada. A motivação se esvai, o foco se dispersa, as emoções se nublam. Não há explicação lógica, mas você sabe que algo está drenando sua energia. Não é casualidade. O inimigo busca esgotar antes da manifestação, porque se conseguir desgastar sua fé, poderá atrasar o cumprimento. Mas Isaías 40:31 proclama uma promessa para este tempo. Mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A renovação divina é a resposta para o esgotamento que o inimigo tenta semear. Outra forma de ataque comum é a distração. Quando você está mais perto do cumprimento, é quando mais aparecem opções que parecem oportunidades, mas não são. Ofertas que não estão alinhadas com seu chamado, pessoas que chegam com promessas falsas, rotas que parecem mais fáceis, mas que o afastam do caminho correto. Esse tipo de desvio é sutil, elegante, quase atraente, mas por trás desse verniz de comodidade se esconde um desvio perigoso. O próprio Jesus foi tentado no deserto, com promessas de glória sem cruz, de reino sem sofrimento, de poder sem obediência, e sua resposta foi firme. Está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Mateus 4:10. Quando você está perto de sua bênção, o que não é de Deus começa a parecer suficiente, mas somente o que vem de sua mão sustenta o peso do propósito. Nem todos os ataques virão de fora, muitos surgirão do interno. Pensamentos de dúvida, insegurança, comparação, medo. O inimigo sabe que, se conseguir semear confusão dentro de você, pode detê-lo sem mover uma única peça no seu entorno. Por isso, ataca a mente, porque ali se trava uma das batalhas mais decisivas. Romanos 12:2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa transformação não é opcional, é essencial, porque a mente renovada é uma mente blindada. E quem renova sua mente com a verdade de Deus se torna uma fortaleza impenetrável para as mentiras do inimigo. No processo em direção à sua bênção, haverá momentos em que tudo o que o rodeia parecerá contradizer a promessa. Circunstâncias opostas, relações que se tornam difíceis, caminhos que se fecham de forma inexplicável. Não interprete isso como retrocesso, mas como oposição reveladora. Em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo escreve: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Toda vez que Deus abre uma porta, o inimigo reage. Cada oportunidade do céu desperta resistência do inferno. Mas a porta continua aberta, o propósito continua vigente. A promessa não mudou, só requer que você mantenha o olhar fixo em quem a prometeu. A reação do inimigo é um sinal que deve ser lido espiritualmente. Não se trata de temer, mas de discernir. Não é momento de fugir, mas de firmar os pés. Efésios 6:13 declara: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. A resistência não é passiva, é uma postura ativa de fé, de adoração, de obediência. É entender que você está em território de cumprimento e que nada do que ocorre é coincidência. Tudo está relacionado com o que vem. A intensidade do ataque costuma ser proporcional ao tamanho do propósito. Por isso, quando a batalha é intensa, não se questione se fez algo errado. Pergunte-se quão perto está de ver a glória de Deus manifestada. Em Daniel 10, o anjo revela que, desde o primeiro dia em que Daniel dispôs seu coração, sua oração foi ouvida, mas a resposta foi detida por uma batalha espiritual.
Durante 21 dias houve resistência, não porque a resposta não estivesse pronta, mas porque o inimigo tentou impedir sua chegada. Esta cena nos mostra que, muitas vezes, a bênção já foi liberada, mas há resistência espiritual que busca detê-la. Persistir na oração não é insistência vã. É participação ativa na guerra espiritual. Quando os ataques aumentam, também aumenta a cobertura divina. Deus nunca permite uma batalha sem preparar o terreno para a vitória. Salmo 18:39 declara: Pois me cingiste de força para a batalha, subjugaste os meus adversários debaixo de mim. A força que você precisa não virá de suas emoções nem de seu entorno, virá do céu. É sobrenatural, é específica, é exata para o tipo de guerra que você está enfrentando e se ativa na obediência, na perseverança, na confiança plena de que quem lhe chamou não o deixará no meio do caminho. Em tempos de ataque, revela-se a qualidade do fundamento. O que foi edificado com verdade, permanece. O que foi superficial, cai. Por isso, o tempo de guerra é também um tempo de purificação, de ajustes, de realinhamentos. Não o desperdice desejando que termine rápido. Aproveite-o para fortalecer seu interior, para limpar seus pensamentos, para aprofundar na palavra. Porque, quando a tempestade passar, permanecerá o que foi forjado na verdade. Você não luta sozinho, não está desarmado, não está em desvantagem. Segundas Crônicas 20:15 o afirma com autoridade: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Esta guerra não depende de sua força, depende de seu alinhamento, de sua posição espiritual, de sua disposição a permanecer firme, mesmo quando tudo lhe diz para parar. O inimigo pode lançar seus dardos, mas não pode cancelar o que Deus decretou. Pode tentar atrasar, mas não pode destruir o que foi selado com propósito eterno. O aumento da oposição não é o fim do processo, é o limiar. Você está cruzando o ponto mais vulnerável e, ao mesmo tempo, sagrado. O lugar onde a fé amadurece, onde o caráter se fortalece, onde a autoridade se afirma. A batalha é um cenário de revelação, e Deus não permite esse cenário sem uma intenção divina. Cada golpe, cada prova, cada pensamento que você enfrentou neste tempo tem uma marca espiritual. Tudo foi observado pelo céu, medido pela graça e sustentado pela promessa. Você está sendo levado ao limite, não para ser quebrado, mas para ativar o que estava adormecido, para que se levante em uma força que não é sua, mas do Espírito, para que sua dependência seja total, para que, quando a bênção chegar, não a confunda com uma recompensa humana, mas com uma atribuição divina. Deus não abençoa para entreter, abençoa para impulsionar. E esse impulso precisa de uma plataforma firme. A guerra que você está vivendo está preparando essa plataforma. Não tema o rugido do inimigo. Seu rugido não tem poder sobre o plano de Deus. Sua força está limitada. Seu alcance está restrito. O que ele tenta usar para detê-lo, Deus usará para acelerá-lo. Isaías 59:19 o expressa assim: Quando vier o inimigo como uma correnteza, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Essa bandeira é sinal de apoio. É evidência de que você não está só e que tudo o que se levantou contra você terminará sendo parte do testemunho que glorificará o nome do Senhor. A oposição é real, mas também é a vitória. O inimigo é astuto, mas o Espírito Santo é mais poderoso. E enquanto você permanece firme, Deus luta por você. Esta é a temporada em que a intensidade do ataque só confirma que você está no caminho certo. Não ceda, não retroceda, não questione o que já sabe no Espírito. Sustente sua fé, porque logo após a batalha mais intensa vem a manifestação mais gloriosa. A resistência do inimigo não é um obstáculo, é um sinal. A bênção está perto. Quando Deus está prestes a lhe entregar uma bênção que transformará sua vida,
Um dos sinais mais profundos, embora muitas vezes imperceptível para os sentidos naturais, é a paz. Mas não qualquer tipo de paz. Não se trata da tranquilidade que o mundo oferece quando tudo parece ir bem, mas daquela paz que excede todo o entendimento, a que desce sobre você em meio ao caos. É uma paz que não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus no meio delas. É a evidência silenciosa de que o céu está operando, embora nada ao seu redor o confirme. É a calma interna que anuncia que algo divino está por se manifestar. Em Filipenses 4:7 está escrita uma promessa poderosa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta paz não depende de explicações nem de resultados visíveis. Não pode ser produzida por vontade humana nem simulada com frases motivacionais. Só pode ser experimentada por aqueles que aprenderam a confiar em meio à incerteza. É um fruto do Espírito e aparece com mais intensidade quando tudo o mais foi abalado, quando já não há garantia humana, quando as portas naturais se fecharam, quando o ambiente parece contraditório, é então que a paz de Deus começa a reinar. Essa é a sinal que muitos ignoram, mas que tem um peso espiritual enorme, porque não se trata da ausência de problemas, mas da presença de propósito. A paz que Deus dá não é um descanso superficial, mas um blindagem interno. Protege o coração do medo, da ansiedade, do desespero. Não elimina os desafios, mas transforma a maneira como você os enfrenta. Em meio à tempestade, essa paz lhe permite dormir, como Jesus na barca, mesmo quando as ondas batem com força. Em Marcos 4:39, depois de ter sido despertado pelos discípulos, Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, emudeça. E o vento se acalmou e fez-se completa bonança. No entanto, antes de acalmar a tempestade exterior, Jesus caminhava em completa paz. Não reagiu com urgência nem temor. Sua autoridade sobre o ambiente estava sustentada por sua conexão com o Pai. Essa é a mesma classe de paz que Deus quer estabelecer no coração de quem está prestes a receber algo grande. Porque uma grande bênção não só requer preparação, também requer estabilidade. Quando o céu se prepara para liberar algo que marcará sua história, o inimigo tentará inquietá-lo, desestabilizar sua fé, encher sua mente de conjecturas e ansiedade. É uma estratégia antiga. Se conseguir roubar sua paz, pode roubar sua percepção. Porque sem paz é difícil ouvir a Deus com clareza. A ansiedade nubla o discernimento, distorce as decisões e gera movimentos que não estão alinhados com o plano divino. Por isso, um dos atos mais poderosos de resistência espiritual é manter a paz, não ceder à pressão do tempo, não sucumbir à desesperação, não responder desde o pânico. Isaías 26:3 afirma com contundência: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa paz não é acidental. É a consequência de uma mente que decidiu permanecer ancorada na fidelidade de Deus. Não importa o que ocorra ao redor. Há momentos em que tudo parecerá pressioná-lo para agir, para buscar soluções humanas, para acelerar processos. Mas, quando você está por receber uma bênção verdadeira, o Espírito Santo lhe ensina a reconhecer o valor da espera serena, porque o tempo de Deus não pode ser forçado, e sua obra não precisa de assistência humana para ser completada. Nesses momentos de pressão, é a paz que atua como freio, como guia, como confirmação. É ela quem lhe indica quando é tempo de mover-se e quando é tempo de permanecer. Colossenses 3,15 nos exorta assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados à paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esta paz tem a capacidade de governar, de dirigir as decisões,
de atuar como árbitro espiritual entre o que parece bom e o que verdadeiramente é de Deus. Quando você está prestes a entrar em uma nova temporada, pode ser que não tenha todos os detalhes claros, mas se tem paz, tem o essencial. Porque essa paz não mente, não flutua com as emoções, não depende dos resultados, se sustenta na certeza de que Deus é fiel e de que seus planos são perfeitos. Em Provérbios 3, 5, 6, se nos instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta confiança total gera paz, e essa paz abre caminhos onde antes não os via. Faz retas as sendas tortuosas, esclarece as decisões que pareciam confusas e, sobretudo, guarda sua alma em meio ao processo. Há bênçãos que não podem chegar até que seu coração esteja firme, porque a bênção não é apenas uma resposta, é também uma responsabilidade. E se seu coração está cheio de temor, de ansiedade ou de instabilidade, o que deveria ser um presente pode se tornar um fardo. Por isso, Deus permite que você seja formado na paz antes de receber a promessa. Ele ensina você a confiar em meio à espera, a descansar em meio à prova, a render-se sem perder o gozo. Essa paz que vai se formando não é um simples sentimento. É um sinal inequívoco de que está sendo alinhado com o céu. É a atmosfera interna onde a bênção pode repousar. Em tempos onde tudo parece acelerado, onde o ruído externo é constante, essa paz se torna um oásis. Não muitos a encontram, porque não se obtém por esforço, mas por entrega. Requer render o controle. Requer confiar mais no eterno que no visível. Requer calar as vozes externas para ouvir a suave voz do Espírito. Em 1 Reis 19, Elias esperou ouvir a Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor não estava ali. Só depois veio um sussurro suave e delicado. E nesse sussurro, Elias reconheceu a presença divina. Assim é a paz de Deus. Não grita, não se impõe, mas quando chega, transforma tudo. Porque não é uma emoção, é uma presença. Quando você está alinhado com o propósito divino, seu espírito começa a discernir sinais que o mundo não entende. E um dos mais claros é essa serenidade sobrenatural que o invade quando deveria estar preocupado. Não é resignação, não é indiferença. É uma certeza interna de que Deus está no controle, de que nada escapa ao seu plano, de que tudo está avançando, mesmo que você não veja. Essa paz não é comum. É sinal de que você está pisando em território santo, de que o que vem não é produto do seu esforço, mas do cumprimento de uma palavra eterna. Essa paz não elimina a ação, leva-o a agir no momento preciso, não paralisa, fortalece, não entretém. Dirige, porque quando o coração está tranquilo, a mente pode ouvir a instrução do céu. Quando a alma está repousada, o espírito pode perceber a direção correta. A paz não é ausência de movimento, é movimento guiado por Deus. Salmo 23 o expressa com força: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nessa calma, a alma se renova. Nessa calma, o caminho se define. E nessa calma, a glória se manifesta. É importante compreender que essa paz é também proteção, porque guarda-o de decisões impulsivas, livra-o de relações equivocadas, impede-o de entrar em alianças que não foram designadas por Deus. Nem sempre você saberá o porquê. Mas se perder a paz em um assunto, é sinal suficiente para parar. Não continue avançando se a paz se foi, porque a paz do Espírito é a guia mais segura para navegar em meio às dúvidas. Em Romanos 8,6 nos ensina: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Esta ocupação espiritual
não é evasão da realidade. É uma concentração na verdade eterna. É uma mente treinada para discernir o invisível, e essa mente produz um coração em calma. Quando Deus está prestes a derramar uma grande bênção, essa paz se torna uma constante inexplicável. Talvez você não entenda como, mas seu interior está firme. Tudo ao seu redor pode parecer frágil, mas você está ancorado. Essa firmeza não vem de você. É a paz que Deus coloca como selo de que você está no caminho certo. É a sinal que antecede a abertura dos céus. É a confirmação silenciosa de que sua mão já está operando. Não a ignore, não a subestime. É mais poderosa que qualquer emoção. É mais reveladora que qualquer sinal externo. É a linguagem íntima do céu, falando diretamente ao seu espírito. E se hoje você sente essa paz em meio ao processo, embora ainda não veja resultados, embora ainda não se abram as portas, embora não tenha todas as respostas, celebre, porque essa paz é a evidência de que você está mais perto do que pensa. É a marca daqueles que foram formados para sustentar o que outros só sonham. É a atmosfera onde o eterno toca o temporal, e onde a bênção de Deus, silenciosa, mas poderosa, começa a descer sobre sua vida. Quando Deus está prestes a lhe entregar uma bênção que marcará um antes e um depois na sua vida, algo começa a acontecer no profundo do seu espírito. De repente, as coisas que antes pareciam desconectadas começam a fazer sentido. As temporadas passadas, as provas, as decisões difíceis, até mesmo os silêncios e as dores se alinham como peças que se encaixam em um design maior. E o que durante tanto tempo esteve velado começa a se revelar com clareza. Não se trata apenas de receber uma bênção visível, mas de entender o porquê por trás do processo. É nesse momento, justo antes de que se manifeste o prometido, que Deus começa a mostrar-lhe seu propósito com uma clareza que você ainda não havia experimentado. A revelação do propósito não chega como um discurso completo, mas como uma compreensão interna, uma certeza que brota do espírito. É quando você deixa de perguntar por quê e começa a saber para quê. Romanos 8:28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esta palavra não é uma simples frase de alento, é uma declaração espiritual que transforma a percepção. Tudo o vivido começa a servir como preparação, e cada experiência passada se converte em uma ferramenta que Deus usará na nova temporada. A revelação do propósito não é uma informação a mais, é uma ativação. É a abertura dos seus olhos espirituais para ver o que Deus sempre viu em você. Quando Deus começa a mostrar-lhe o propósito, Ele também lhe dá direção. Não é uma visão vaga, nem um desejo emocional. É uma guia específica, que alinha seu espírito com o que está por vir. Assim aconteceu com Moisés. Depois de anos no anonimato do deserto, Deus se manifestou a ele em uma sarça ardente, não para entretê-lo, mas para encarregá-lo de uma missão. Em Êxodo 3:10, Deus lhe diz: Agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A revelação não veio na etapa de maior comodidade, mas justo quando estava prestes a ser ativado. A clareza veio quando o propósito estava prestes a se desatar. E com essa clareza, veio também o respaldo celestial para caminhar em obediência. Neste ponto do processo, algo muda dentro de você. Já não precisa de tantas confirmações externas, porque o que sabe internamente é mais forte que qualquer dúvida. Não se trata de arrogância espiritual, mas de convicção. Essa convicção se torna sua âncora. Como aconteceu com Neemias quando reconstruía o muro. A oposição não cessou, mas ele já tinha claro o que devia fazer. Em Neemias 6:3, responde com firmeza àqueles que tentavam distraí-lo: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar o trabalho para ir até vocês? Essa segurança não veio do ambiente.
veio do entendimento do propósito. Quando você está ciente de sua atribuição, não para negociar com a distração, nem dialoga com a dúvida. A clareza do propósito traz também ordem. As prioridades se redefinem. O que antes parecia importante começa a perder peso, e o que antes passava despercebido ganha valor. Há um reordenamento interno que afeta cada aspecto da sua vida. Suas decisões, suas relações, seu tempo e sua energia começam a responder a um centro, a uma missão. A revelação do propósito não o isola do mundo, conecta-o com o plano eterno de Deus. Efésios 2:10 declara: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Essa preparação não é genérica, é precisa. Cada passo foi desenhado para que você caminhe nele com consciência, com direção, com firmeza. Esta clareza não elimina os desafios, mas muda sua postura diante deles. Quando você entende para que foi formado, cada obstáculo se torna uma oportunidade para afinar seu chamado. Como viveu o profeta Jeremias quando foi escolhido desde antes de nascer? Em Jeremias, Maeco 1:5, Deus lhe diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Esse conhecimento prévio não era um dado teológico. Era uma verdade que definia sua identidade. Não importava sua idade, seu medo ou sua percepção de incapacidade. A revelação do propósito era maior que suas limitações. Essa é a dimensão espiritual que transforma a vida. Não porque tudo muda ao redor, mas porque muda o que você vê e como interpreta. A clareza em meio à incerteza não é uma contradição, é uma estratégia divina. Deus não revela tudo ao mesmo tempo, mas lhe dá luz suficiente para dar o próximo passo. É como a coluna de fogo que guiava o povo de Israel durante a noite. Não mostrava o final do caminho, mas sim o próximo trecho. Êxodo 13:21 diz: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Essa guia não era apenas direção, era evidência de que Deus estava comprometido com o trajeto. A clareza do propósito é exatamente isso. Um alumbramento interno que permite continuar avançando, mesmo que não tenha tudo resolvido. Quando essa luz começa a brilhar em seu interior, as decisões se tornam mais firmes. O temor cede lugar à obediência. A dúvida se transforma em fé. Já não caminha esperando que tudo seja perfeito. Caminha porque sabe que está no centro da vontade de Deus. A revelação do propósito produz estabilidade. Já não vive reagindo às circunstâncias, mas respondendo ao chamado. 2 Timóteo 1:9 confirma esta verdade ao dizer que Ele nos salvou e nos chamou com um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas de acordo com o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse chamado não é uma opção, é uma atribuição com origem eterna. E quando começa a vê-lo com clareza, sua vida ganha um sentido completamente novo. Essa clareza também traz discernimento. Você começa a distinguir o urgente do importante, o emocional do espiritual, o temporal do eterno. O propósito se torna o filtro que organiza seus passos. Nem tudo que você pode fazer deve fazer. Nem tudo que pode dizer precisa dizer. O entendimento do propósito leva à maturidade, à sobriedade espiritual, à obediência silenciosa. Já não precisa provar nada, só precisa ser fiel. Essa fidelidade no que você entendeu se torna a plataforma onde Deus deposita sua glória. Quando Deus revela o propósito, também revela a necessidade de dependência. Não se trata de autossuficiência espiritual, mas de confiança absoluta nele. João 15:5
Expressa essa relação com clareza. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A revelação não o torna independente, o torna mais consciente de sua necessidade de Deus. Quanto mais busca, mais depende, mais se aprofunda na intimidade. Porque sabe que o que vem não poderá ser sustentado com talento, nem com força humana, mas com comunhão. A clareza do propósito leva você aos pés daquele que o revelou, e desde ali você constrói tudo o mais. É nessa etapa que muitos começam a ver portas que antes estavam fechadas, oportunidades que não foram forçadas, mas que foram preparadas, pessoas-chave que chegam sem explicação humana, provisão que flui sem manipulação. Não porque agora tudo seja fácil, mas porque agora tudo tem direção. Mateus 6,33 se torna uma experiência vivida. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o propósito é o primeiro, o resto se alinha. A bênção não é um fim em si mesma, é parte do desígnio que Deus havia preparado. E agora que você está vendo com clareza, sabe que não pode voltar atrás, que não pode viver como antes, que sua vida já não se trata só de você. O que Deus está por fazer com você requer uma mente renovada, um coração focado e um espírito firme. Por isso, a clareza chega justo antes da manifestação, porque não pode entrar em uma nova temporada com uma percepção velha. Deus não permite o avanço sem transformação, não por crueldade, mas por fidelidade, porque ama demais o que colocou dentro de você para permitir que viva pela metade. Ele quer que você viva com consciência, com autoridade, com responsabilidade. E por isso, quando você está prestes a receber essa bênção que tanto esperou, a primeira coisa que muda é sua visão. Você começa a ver como ele vê, a pensar como ele pensa, a mover-se como ele guia. Essa clareza é sinal de que o tempo se cumpriu, que o que foi semeado com lágrimas está prestes a ser colhido com gozo, que as noites de oração não foram em vão, que as portas fechadas tinham propósito, que o silêncio foi ensino, que a separação foi proteção, que a batalha foi preparação, porque agora você entende, porque agora você vê, porque agora você está pronto e o que está por vir já não será apenas uma resposta, será o cumprimento de um propósito eterno que Deus escreveu com seu nome, desde o princípio. Quando Deus está prestes a transformar seu destino, não apenas prepara o entorno, mas também desperta uma sensibilidade nova em seu espírito. Você começa a ver com maior profundidade, a ouvir com mais precisão, a mover-se com uma segurança que já não provém do visível, mas da intimidade com Ele. Não é só que você esteja entrando em uma nova temporada, é que você está se tornando alguém capaz de sustentá-la. A bênção que vem não é apenas uma recompensa, é um sinal de que você foi transformado no processo. Porque Deus não apenas quer lhe dar algo grande, quer que você tenha o caráter para mantê-lo. E quando você entende isso, para de correr atrás de respostas e começa a caminhar com propósito. O céu não se abre por impulso emocional, mas por alinhamento. Por isso, quando vir esses sinais, não fuja, não duvide, não retroceda. Você está no limiar do que foi reservado para você desde a eternidade. Não se trata apenas do que receberá, mas do que está prestes a refletir. A glória daquele que o formou, o sustentou e o posicionou para que, ao chegar sua bênção, você não só a viva, mas que a honre.